Boa tarde, povo de Deus, a todos que nos acompanham. Que Deus possa abençoar o seu domingo, Deus possa abençoar a sua vida. Estamos começando mais um Liderando com Sabedoria, com o pastor Edivan Souza. Estamos aqui pela bondade, a graça e a misericórdia do nosso Deus. E que bom ter você aí conosco, acompanhando agora esse vídeo, tá bom? E orando também pelas nossas vidas, né? Que alegria ter vocês conosco. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, meus amigos, meus irmãos, que nos acompanham aí em vários lugares, né, no nosso canal. Que Deus possa abençoar cada um de vocês que são inscritos, e você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Nós temos aqui várias programações, como o Liderando com Sabedoria, que acontece todos os domingos a partir das 2h30 da tarde. E temos também, meus irmãos, durante a semana, o Provérbio do Dia, que tem temas maravilhosos, que tem abençoado muitas pessoas, são conselhos de Deus. Aprendemos a sabedoria do Senhor através do Provérbio do Dia, escrito, né, pelo sábio Salomão. E temos também, meus irmãos, todos os sábados, às 10 da noite, o Clamor pela Família, tá bom? Então acompanhe conosco, tá bom? Se inscreva nesse canal. Esse canal veio para nos abençoar. Queridos, estamos hoje encerrando aqui um estudo maravilhoso sobre as 3 fases da vida de Adão, né? Todos nós temos fases de vida, né? As fases são jornadas de vida que temos aqui, a qual o Senhor nos permite. Alguns duram, né, 60, 70, 80, 90, 100 anos, alguns, né, até passam com muito enfado, né? Mas são os anos de vida que Deus dá. Alguns não chegam nem aos 50, né? Dura às vezes 40, nós não sabemos, meus irmãos. Então temos que aproveitar cada dia que Deus nos concede. Então aproveite esse dia para estar sendo grato ao Senhor. Valorize sua família, valorize seu casamento, seus amigos que estão ao seu lado. Valorize a empresa que Deus te deu, o trabalho que Deus te deu, meu irmão, porque é daí que você traz o teu sustento. Então seja grato ao Senhor, tá bom? Por cada dia de vida que o Senhor te concede, pela saúde e pela salvação. Seja grato ao Senhor, amém? Hoje nós vamos estar encerrando, né, o estudo sobre as 3 fases de Adão. Vamos estar hoje falando sobre a terceira fase da vida de Adão. Falamos a primeira fase, né? Falamos da segunda fase da vida de Adão. E agora vamos falar sobre a terceira fase da vida de Adão, né? O primeiro homem que Deus criou. E o nosso tema de hoje é as consequências do pecado de Adão. Vamos estar falando sobre essas tristes consequências, né? Então aproveita, você que está acompanhando aí o Liderando com Sabedoria. Tenha cuidado com suas decisões, tenha cuidado, né, com propostas que muitas vezes não são de Deus, que talvez o inimigo tenha perturbado sua mente. Então valorize aquilo que Deus te deu, valorize o seu nome. A palavra do Senhor diz que vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, tá bom, meus irmãos? O salário do pecado, ele destrói, ele é a morte, tá bom? Então vamos aqui abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo de número 4, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Gênesis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Fala-nos assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, e descaiu o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que iraste e por que descaiu o teu semblante?
Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não a fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então olha só, irmãos, só aqui nesses versículos que nós lemos, tem tantas coisas ricas aqui. E você que está me assistindo aí, que é professor, que é pastor, que é pregador, quem sabe Deus já está te dando em revelação, né, temas aí, porque quem ouve estudos, né, já vai pegando temas, já vai pegando algum estudo, né, e vai escrevendo aí, tá bom? Esteja aí com papel, uma caneta, vai anotando aí alguma revelação que Deus vai te dando. Deus dá algumas para mim que não dá para você. Mas é o que nós aprendemos aqui, irmãos. Nós aprendemos que nessa fase agora, né, de vida, Adão agora, ele está agora com família. Ele não é mais aquele Adão da primeira fase, solteiro. Ele não é aquele Adão da primeira fase ainda sem experiência, né? Ele não é aquele Adão da segunda fase de vida só com a esposa, aquele período que você casa e passa aquele período de ano só você e a sua esposa, né? Chega um período de fase da nossa vida que agora vem os filhos. Eu que tenho 3 filhos, né? Eu me lembro quando chegou o primeiro filho, aquela alegria, né? De ser pai, aquela alegria de ouvir, de segurar um filho da gente, né? Algo emocional que talvez muitos que estão agora acompanhando aí o Liderando com Sabedoria ainda, né? Ou seja, em que fase da vida você se encontra agora? Na primeira fase, na segunda fase, ou você já está aí na terceira fase com muitos netos, né? Muitas experiências para contar. Então, Adão estava agora nessa fase, a terceira fase da vida, né? Estava agora com seus filhos. E liderar a família, irmãos, é algo que nós temos que pedir o auxílio de Deus. Porque o pai, ele ama todos os filhos. Mas tem aquele filho que é mais obediente ao pai e tem aquele que é mais desobediente. Mas o pai ama todos, né? O pai quer o bem de todos. Então nós vamos ver aqui que nascem agora os filhos de Adão e Eva, né? Nascem Caim, primogênito, depois Abel. Caim foi lavrador e Abel foi pastor de ovelhas. Aí, como nós lemos aqui, Caim ele traz a sua oferta ao Senhor, né? Mas o Senhor não atentou para a oferta de Caim. Então, meus irmãos, nós já aprendemos aqui que nem tudo que nós oferecemos a Deus, Deus vai receber, né? Então, irmão, tenhamos cuidado com a nossa oferta, com aquilo que vamos ofertar ao Senhor. Nós temos que saber que o Senhor ele atenta primeiramente para o nosso coração, para a nossa intenção. Você não pode dar algo a Deus em troca. Ah, eu vou dar isso aqui, porque se eu dar isso aqui para Deus, Deus vai fazer isso por mim. Não. Deus não aceita esse tipo de oferta. Deus ele quer, irmão, que você seja grato, né? Que você seja grato ao Senhor. Você está entregando algo porque você está entregando com gratidão ao Senhor. Você está falando consigo mesmo, eu não tinha nada, eu não tinha empresa, eu não ganhava bem, eu não era formado. Hoje eu estudei, eu perseverei, eu sou formado, eu ganho bem. Então eu tenho prazer de dizimar na casa do Senhor. Eu tenho prazer de dar uma oferta ousada ao Senhor. Eu tenho prazer de ter o meu compromisso com Deus. É uma forma de gratidão ao Senhor. Quando a Bíblia diz, meus irmãos, que eram 10 leprosos e que o Senhor curou todos os 10 leprosos, a Bíblia diz, meus irmãos, que dos 10, apenas um voltou com gratidão ao Senhor. Apenas um reconheceu que não era nada, que não podia ser aceito na sociedade, agora estava curado. Então aquele homem volta com o coração grato ao Senhor por um milagre que Deus fez na vida dele. Ele vem dar glórias ao Senhor, ele retorna para adorar o Senhor. E quando ele retorna, o Senhor questiona e pergunta. O mestre fala, não foram 10 curados? Onde estão os outros 9? Então aí nós percebemos, irmãos, a ingratidão em muitas pessoas, né? Que outra hora não tinha e fizeram proposta a Deus. Ah, Senhor, se o Senhor me abençoar financeiramente, eu vou ajudar os pobres. Eu vou ajudar algum irmão carente da igreja, né? E muitas vezes, irmão, isso não tem acontecido. A ingratidão tem tomado conta de muitos corações. Eu vou ajudar na obra de missões. E aí, quem sabe na sua igreja que você está, a obra é carente, a obra de missões. Então, se Deus tem te abençoado, você que está acompanhando, liderando com sabedoria, seja grato ao Senhor, tá bom?
Então, meus irmãos, Deus não atentou para a oferta de Caim. E para a oferta de Abel, o Senhor atentou. Acredito eu que Abel, algo, ele conquistou o coração de Deus, né? Por quê? Porque acredito eu, irmão, que ele deu das primícias o melhor, né? Ele deu o melhor, ele procurou ali no seu rebanho aquele, né, o melhor, né, sem mancha, aquele perfeito. Ele foi também com um coração muito grato ao Senhor. Então, olha só o que gerou entre os dois irmãos, a inveja. E isso é algo terrível, irmão. Pessoas que às vezes têm inveja de um vizinho, porque vê o vizinho mudando de carro, mudando de casa, com um bom emprego, né? Pessoas às vezes têm inveja do irmão, né? Porque moravam tudo em casa e agora o irmão é um grande empresário, o irmão agora tem muitas coisas, né? A pessoa fica com inveja, começa a defamar o irmão, começa a falar mal do irmão. A maioria das pessoas, irmãos, que tem inveja, que critica, é porque não tem. Pode prestar atenção de um invejoso. O invejoso é porque ele não é aceito. Como ele não é aceito, então ele menospreza e calunia aquele que tem. Porque ele queria ser aquele, né? Ele queria talvez estar no lugar daquela pessoa. Aí critica a pessoa. Tá entendendo? Então foi o que aconteceu com Caim. Começou a ficar com inveja do seu irmão. O semblante dele logo mudou. O próprio Deus conheceu. Porque o teu semblante mudou, Caim. O semblante dele já mudou. Então, irmão, é muito importante, nós, pai, a gente vir disciplinar nossos filhos. Algumas áreas, Adão falhou como líder. Por quê? Porque muitas vezes o pai se preocupa, muitas vezes com a empresa, em gerenciar, às vezes o pastor em doutrinar a igreja como rebanho, e às vezes deixa a desejar em casa. Foi o que aconteceu também com Davi, com muitos outros. Então, irmãos, a liderança sincera, ela começa na família. Você precisa doutrinar seus filhos, preparar seus filhos, né? Um líder, né? Ele precisa preparar seus filhos para cada etapa. Eu fico vendo, irmão, a história, né, do saudoso Silvio Santos, um homem que começou vendendo canetas, se tornou um grande empresário, mas que não teve nenhum filho homem, né? Só mulheres, mas que já no finalzinho da sua vida ele começou a treinar suas filhas. Para cada um ele treinou para uma função, né? Então quando partiu, já estava ali já tudo preparado. As filhas estão dando continuidade àquilo que o Silvio Santos começou, liderando, dando continuidade na empresa, nos negócios. Então, você que está me assistindo, né? Você não é eterno. Vai chegar o tempo de nós também descermos a sepultura. E a gente precisa deixar um legado para os nossos filhos. A disciplina. Ensina ao menino no caminho que ele deve andar, para quando crescer não se desviar dele. Então, ore sempre a Deus, para Deus te livrar da inveja, para Deus te guardar do mal, para Deus te proteger. Tá bom, meus irmãos? Às vezes você tem um casamento, né? Você é um marido que sempre cumpre o papel de amar sua esposa, de respeitá-la, de honrá-la. Às vezes isso gera muita inveja nas pessoas, né? Então tenha cuidado com muitas vezes postagens que você posta, né? Tenha cuidado, sempre que fazer isso, ore a Deus, para Deus livrar das invejas, do mal. Ore sempre pelo seu casamento, pela sua família. Tá bom, meus irmãos? Então, nós vamos agora para o nosso segundo ponto. Nós vamos falar agora sobre algo muito triste que aconteceu na família de Adão, né? O primeiro homicídio que aconteceu. Gênesis capítulo de número 4, do versículo 8 ao versículo 11. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles num campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Então isso é muito triste, irmão, a inveja. Olha o que levou a inveja. Levou o próprio irmão a tirar a vida do seu próprio irmão. E isso, irmão, já no começo do mundo. Então imagina como o mundo está hoje, irmão. Então os que viemos ter muito cuidado, irmãos. Foram ambos que cresceram junto,
mas um irmão tirou a vida do outro. Então, a inveja é algo muito triste. Então, peça para Deus te dar o discernimento das pessoas que convivem com você, das pessoas que andam com você. Quantas vezes tem pessoas, irmãos, que às vezes não pedem o discernimento a Deus, faz uma aliança com a pessoa, com um gerente, com alguém, e aí aquela pessoa ali acha que é um amigo, mas está torcendo para você cair, para assumir o teu lugar, para ter aquilo que você tem, né? Então tenha cuidado, irmão. Tenha cuidado, peça sempre o discernimento a Deus com quem você vai fazer aliança. E se você está com alguém que está dando características de que não é seu amigo, de que é o seu mal, se afaste dessa pessoa, isole essa pessoa. Você não vai ter mágoa no coração dessa pessoa, não, mas diga, olha, até aqui, que Deus te abençoe, siga o seu caminho, eu vou seguir o meu. Tenha paz com todos, mas você não é obrigado a andar com certos tipos de pessoa. A palavra do Senhor até diz para nós se isolar de irmãos que andam desordenadamente, né? Então você percebeu algo? Então se isole, se afaste antes que seja tarde demais. Então, irmão, primeiro homicídio que aconteceu, Caim tirou a vida do seu irmão. Imagina agora a dor no coração de um pai, né? A dor do coração de Eva, agora sepultar o filho bom, um filho obediente, né? Foi uma dor muito grande para o coração de Adão. Então, só quem sabe a dor agora, quem sabe muitas pessoas que estão me assistindo, tiveram a perca de um filho, de um marido, né? É muito sério, irmão. Então, que venhamos clamar ao Senhor. A Bíblia diz, estejais preparado para o dia mau. E são coisas que aconteceram na vida de Adão e que muitas vezes acontecem no dia a dia de muitas pessoas, irmãos, né? Então, que venhamos clamar ao Senhor, para que Deus venha proteger nossos filhos, nossa família, das contendas. Às vezes, quantas famílias, irmão, têm condição financeira boa, mas só vivem em conflitos, só vivem em guerra, né? Só vivem em brigas, irmãos que não conversam na família, por causa da riqueza, um vive de mal com o outro. Então, não adianta, irmão, ter prosperidade e não ter a paz verdadeira. O melhor de tudo é ter a paz. Então, que viemos orar ao Senhor, para que Deus venha repreender todo espírito do mal, de contenda, no nome de Jesus Cristo, né? Então, eu aconselho a você que está acompanhando aí, o Liderando com Sabedoria. Eu vou te dar aqui um conselho muito bom. Você que tem uma empresa, dê uma palavra para os seus funcionários. Você que é servo de Deus, você que acompanha o Liderando com Sabedoria, se quiser esse conselho, abra a sua empresa com oração. Reúna todos os funcionários. Escolha cada dia um, ou você mesmo, reúna e abra a sua empresa com oração. E quando for para o encerramento da empresa, encerre com a oração. E você vai ver como vai mudar 100% em todas as áreas da sua empresa. Então faça isso, tenha um objetivo para cada semana. Hoje nós vamos orar por isso na empresa, vamos orar por isso. E abençoe cada funcionário seu. Deus vai prosperar, vai haver união entre os seus funcionários. E a empresa cada dia vai crescer mais. E isso é importante, irmão, estarmos juntos e unidos, tá bom? Nós vamos agora para o nosso terceiro ponto, e já vamos indo para a conclusão. Terceiro ponto, vamos falar sobre os últimos dias de vida de Adão na terra, né? Gênesis capítulo 5, do versículo 1 ao 5. Vamos aqui, olha só. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus o criou, o homem, à semelhança de Deus o fez, macho e fêmea os criou. E os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Então, olha só, meus irmãos, né? Tudo passa nessa terra, né? Se você ler as palavras do sábio Salomão, você vai ver Salomão falando, né? Vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. Então, tudo passa, meus irmãos, né? Por isso que ele escreveu, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade,
Antes que cheguem os maus dias e os anos dos quais vinhas a dizer, não tenho neles mais contentamento. Aquela terceira fase que a vida chega, do enfado, da velhice, de não enxergar mais, de não conseguir mais ler um livro, a Bíblia, de não conseguir mais ouvir direito, de não ter mais força para andar como você tinha outra hora. Isso são terceiras fases da vida quando chega. Então que você que está acompanhando, liderando com sabedoria, aproveite a vida, aproveite, desfrute com sabedoria, valorize a sua família, valorize seus filhos, sua esposa, seu casamento. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer ainda esse ano. De sair algum momento com sua família, de desfrutar daquilo que Deus te deu. Há pessoas, irmãos, que não têm tempo, para um lazer com a família. É só trabalho, 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 trabalho. E quando vai pensar de sair, está doente, está agora sem poder desfrutar. Então não perca tempo. Peça a Deus sabedoria para liderar tudo aquilo que você tem, para liderar tudo aquilo que Deus te colocou. Se é o momento de você passar para um filho seu devido à idade, não tenha orgulho, Prepare seu filho e passe, Passe para o seu filho. Davi chegou um certo tempo que ele passou para o seu filho Salomão, Entregou para ele, passou para ele que não tinha mais condição. Então, meus irmãos, chegou o momento de Adão descer à sepultura. E a Bíblia diz que o homem veio do pó e para o pó um dia tornará. E que viemos dizer, como o apóstolo Paulo, eu combati um bom combate, e eu acabei a carreira, e eu guardei a fé. Você, pastor, que está me assistindo, está me acompanhando, cada dia faça com alegria a obra do Senhor, para que no dia do Senhor te levar, que você não puder mais, devido à saúde, à idade, que você venha dizer essas palavras como o apóstolo Paulo: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé no Senhor. Então trabalhar enquanto é dia, porque a noite se aproxima. Adão teve os altos e baixos da sua história. Consequências vieram devido às suas escolhas. E elas vêm para todos nós mediante as nossas escolhas. Deus quer que você desfrute do melhor no seu trabalho, na sua família, na sua profissão que você está fazendo. Então são suas ações. Cuidado com suas ações. Ore sempre, trabalhe sempre unido com sua família e com certeza Deus vai te abençoar em todas as áreas da sua vida. Não deseje mal para ninguém. Retribui sempre o mal com o bem, tá bom? E Deus vai te abençoar. E que essa oração agora que nós vamos orar, nós vamos agradecer ao Senhor pelos anos de vida que Deus tem nos dado, por todas as experiências que Deus tem nos dado. Hoje eu estou com 40 anos de idade, E eu sou grato a Deus por até aqui Deus ter me dado tudo o que Ele me deu. Já dirigi várias igrejas. Hoje, pela misericórdia do Senhor, sou presidente de um ministério onde nós vamos fazer 10 anos, tá bom? Assembleia de Deus Evangeliza do Ceará. Somos presidentes também do CEMEB, Congresso Missionário da Evangelização do Brasil, onde realizamos cruzadas evangelísticas, congressos, e temos levado a palavra do Senhor agora com esse canal que Deus tem nos dado, que vai fazer 5 meses, e temos levado a palavra do Senhor. Quero ser ainda mais usado por Deus, E peço a Deus que Ele me use muito, e louvo a Deus pela minha esposa. Não poderia estar aqui se não fosse Deus, e a minha esposa que está ao meu lado, me acompanhando, meus filhos, que estão aqui, o meu diploma, que é com muita alegria a minha família. Um beijo aqui para os meus filhos, Edivando, Edinardo e Eduardo, e a minha esposa que está aqui ao meu lado. Então vamos orar nesse momento, agradecer a Deus pelo ministério que Ele tem nos dado. Querido Deus, eterno Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pelo Liderando com Sabedoria, por esse estudo que estamos hoje concluindo, Pai, sobre as 3 fases da vida de Adão. Senhor, eu te apresento nesse momento esse líder que está aí acompanhando, Liderando com Sabedoria. Creio que de alguma maneira o Senhor falou ao coração de muitas pessoas, Pai, porque a Tua palavra não volta vazia. Então que venhamos ter como exemplo, Pai, Senhor, a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro a Ti pela minha esposa, pelos meus filhos. Se apresenta a vida do Edivando, do Edinardo, do Eduardo. Abençoa meus filhos. Usa eles nessa terra com poder e autoridade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, usa a minha vida cada vez mais.
Abençoa cada vez mais o ministério que o Senhor me confiou, me capacita a liderar esse ministério, a ser exemplo para todos aqueles que nos acompanham, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, ministra essa mensagem a muitos corações, Pai. Obrigado, Pai, por ter me usado durante esse estudo das 3 fases da vida de Adão. E abençoa nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Lembrando a todos vocês, meus irmãos, que no próximo domingo nós estaremos já começando um novo estudo sobre a vida de Noé, tá bom? Então vamos falar sobre as 3 fases da vida de Noé e eu convido você no próximo domingo a partir das 2h30 da tarde estarmos estudando a primeira fase da vida de Noé. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e compartilhe aí, se você gostou desse vídeo, né, compartilhe com pelo menos 3 pessoas, dá o joinha para estar ajudando o canal e ative o sininho para estar recebendo todas as notificações e que Deus te abençoe e até o próximo vídeo com a permissão do nosso Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações, o poder do Santo Espírito do nosso Deus, repouse onde quer que você esteja, te guardando e te protegendo de todo mal. Se você crê e recebe, diga amém. Que Deus abençoe.